Bom dia, deixa eu tirar aqui a paz a todos. É uma alegria, desculpe se eu chorar aqui, mas para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui iniciando a nossa igreja e queria muito agradecer aos amigos que vieram nos apoiar nesse início. Agradecemos também aos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Vocês são muito importantes para nós. Como o Thiago bem falou, nós já orávamos por vocês estarem aqui. E é muito bom saber que nós temos uma igreja que não está fechada nas quatro paredes. É uma igreja que é do Senhor e a gente pode contar com tanta gente nos apoiando, com tanta gente orando pela obra de Cristo, que a ideia é a expansão do reino. Amém? Hoje, mais do que uma inauguração de um prédio, de um salão ou de uma placa de uma igreja, nós estamos marcando o início de um compromisso aqui. E o nosso compromisso é de que tudo que for feito aqui é para a glória de Deus. É que Cristo seja o centro dessa igreja. Essa é a nossa intenção. E é por isso que hoje eu queria falar com vocês justamente sobre esse tema, sobre Cristo ser o centro da igreja. O que é Cristo ser o centro da igreja? E para isso eu queria orar com vocês mais uma vez, e se vocês puderem baixar a cabeça, fechar os olhos. Pai, mais uma vez na Tua presença nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, na Tua presença, de podermos, Senhor, estar, Senhor, fazendo a Tua obra, Senhor, neste lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todos, Senhor, que estão aqui, que vieram ouvir a Tua palavra, Pai, e que o Senhor fale, Senhor, nos nossos corações, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja, Senhor, o Senhor falando através da minha vida, Pai. Fala, Senhor, no coração de cada um, que possamos, Senhor, sair, Senhor, impactados, Senhor, pela Tua palavra aqui hoje. Amém. Hoje, para falar sobre esse tema de Cristo ser o centro da igreja, e os irmãos me perdoem meu nervosismo, se eu gaguejar ou se eu tremer aqui, primeira vez provavelmente que eu falo para tanta gente assim, mas para falar desse tema hoje, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, né? Essa carta, para dar um pouco de contexto, é uma carta que foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão. E foi uma carta direcionada a uma igreja não que Paulo tenha fundado, né? Ao que tudo nos indica no livro, essa igreja foi fundada por Epáfras. Se nós olharmos nos versículos 7 e 8 do capítulo 1, vai citar o nome de Epáfras ali. E muito provavelmente, este Epáfras que fundou a igreja, que liderava aquela igreja, ele levou a Paulo o problema do que estava acontecendo ali, do que acontecia na cidade de Colosso, né? E que estava afetando a igreja naquele momento. Apesar deles terem uma fé viva, uma fé que evidenciava a Cristo, eles estavam enfrentando ensinos falsos e uma doutrina confusa. Pessoas do meio saíam para deitar uma doutrina que não era a doutrina de Cristo. Algo que, convenhamos, hoje tem acontecido muito. A palavra de Deus tem sido muito negligenciada nas igrejas e muitas vezes não tem sido pregada fielmente a palavra de Deus. No capítulo 2 de Colossenses, Paulo, ele dedica as argumentações dele para corrigir essas distorções, esses erros, defendendo a suficiência de Cristo. Se nós olharmos em Colossenses 2:8, Paulo fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Esse é o primeiro problema que existia ali na igreja de Colosso.
filosofias humanas. O gnosticismo estava dominando aquela cidade, estava impregnando dentro da igreja. Era uma busca por uma sabedoria superior, mas que não tinha fundamento nenhum em Cristo. Coisa que acontece atualmente na nossa sociedade. Nós vemos pessoas que buscam tantas coisas, buscam sabedoria em tantas outras coisas que não seja Cristo, e elas simplesmente têm um vazio, porque cada vez que elas encontram alguma coisa que era o objetivo delas, elas percebem que não era aquilo que preenchia elas. E é o que acontece. O segundo problema e erro que acontecia ali na igreja de Colosso era sobre um judaísmo legalista. Se nós olharmos no versículo 16 do capítulo 2, fala, portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Eles viviam um legalismo. As pessoas julgavam eles pelo que eles estavam comendo, pelas festas que eles participavam, coisa que também acontece muito no nosso meio. O terceiro ponto que Paulo repreende é a adoração a anjos e o misticismo que acontecia ali. Se nós olharmos no versículo 18, fala, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Basicamente, para a gente entender o que é gnosticismo e o que estava acontecendo ali, eles falavam que a matéria era má. Ou seja, o problema era o corpo. O problema não era nosso, não era a nossa carnalidade por completo. E eles achavam que Cristo não poderia ser homem justamente por causa que nós pregamos que ele veio à Terra como homem. Então, existia uma ideia, uma visão de que os anjos faziam a ponte entre Deus. Eram os anjos que faziam a ligação entre nós na Terra e Deus. E existia um misticismo religioso ali que acontecia naquele tempo. Basicamente, nos dias de hoje, seria o crente que olha o horóscopo, mas fala que não acredita. É basicamente isso. Ele lê, não perde nem uma semana o horóscopo, mas ele fala, não, isso não é para mim. Mas ele vai ver lá se essa semana a coisa bateu de fato com o que ele viveu, né? E o último ponto que Paulo contrasta no capítulo 2 é o ascetismo religioso, que fala nos versículos 20 e 22 do capítulo 2, que fala assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. O ascetismo religioso, basicamente, é uma autoflagelação. Por o gnosticismo acreditar que o problema estava na nossa carne, aqui na nossa pele, no físico, eles se autoflagelavam para disciplinar o corpo. E esse era um problema. Não era isso. A palavra de Deus não nos fala isso. Então, essas ideias de restrições, proibições físicas ou autoflagelação tinham o objetivo de disciplinar o corpo, mas não transformava o coração. Era simplesmente por fora. Era algo que não entrava dentro do coração, não havia mudança. Havia um conjunto de regras e tradições que basicamente desviavam o foco do que era o principal, que era Cristo. Isso entrou no meio da igreja e começou a afetar o corpo de Cristo. Paulo fala no versículo 23 que essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, aquilo só parecia que era uma sabedoria, mas era algo dos homens.
Quem criou aquilo não veio da palavra de Deus. Foi simplesmente algo criado de um entendimento falso da doutrina de Cristo. E Paulo escreve essa carta justamente para combater esses falsos ensinos, exortar com firmeza na fé, exaltar a supremacia de Cristo sobre tudo, inclusive sobre a igreja. E eu gostaria de ler com vocês hoje o texto que a gente vai estudar nessa manhã, que é o primeiro capítulo de Colossenses, dos versículos 13 ao 23. Se nós pudermos ficar de pé só mais uma vez, e em reverência. E o texto fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que não estão, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é a sua palavra. Obrigado, Deus, porque nela, Senhor, nós encontramos, Senhor, verdade, Pai. Te pedimos que o Senhor traga, Senhor, clareza, Senhor, dos nossos corações nessa manhã também. Fale, Senhor, dos nossos corações, Pai. Te pedimos, Senhor, mais uma vez. E é isso, Senhor, que nós desejamos, Pai, que o Seu nome seja glorificado e exaltado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar. Nesses versículos, a gente vê que Paulo vai direto ao problema e aos erros que estavam por trás da falsa doutrina que estava sendo ensinada ali em Colossos. Um desses erros era que os estudiosos chamavam de protognosticismo. Como eu falei, era que a matéria era má. Mas era uma mistura de filosofia grega, um judaísmo legalista e o misticismo que nós comentamos. E o que isso fazia? O que isso implicava? Implicava que Cristo não poderia ter criado o universo. Porque Cristo não poderia tocar na matéria má, uma matéria que tinha algum problema, entre aspas, né? Já que sendo bom, ele não poderia tocar na matéria má, então ele também não poderia ser ressuscitado, muito menos vir no corpo humano. Mas Paulo rebate isso com muita clareza e autoridade, exaltando o nome de Cristo, que é Criador de tudo, o Deus encarnado e sustentador do universo. Há quem duvide ainda, nos dias de hoje, não era só lá, há quem duvide que Jesus é Deus. Mas a própria palavra de Deus, que é o que nós acreditamos que é a nossa verdade, ela nos fala em alguns livros exatamente isso. Em Hebreus 1:3, você não precisa abrir, eu vou citar rapidamente aqui, mas em Hebreus 1:3 fala: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. João 14:9, Jesus diz: Quem me vê a mim, vê ao Pai. Em João 10:30 fala: Eu e o Pai somos um. E em Colossenses 1:15 nós vimos:
ele é a imagem do Deus invisível. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa manhã é justamente esse. Cristo é o Senhor da criação. MacArthur, que é um erudito, ele fala que essa palavra imagem significa mais do que semelhança, implica manifestação exata da imagem de Deus. Cristo não apenas representava a Deus, ele é a revelação perfeita do Pai. Isso confronta diretamente a heresia que existia naquele tempo sobre o gnosticismo, que dizia que o mundo espiritual era puro e o mundo físico era mau, e que não poderiam ter nenhuma conexão. A afirmação de Paulo vai completamente ao oposto disso. Ele fala: Cristo, o próprio Deus, entrou no mundo físico, criou todas as coisas e hoje ele sustenta tudo. O invisível se tornou visível através de Cristo. E Paulo continua dizendo: ele é o primogênito de toda a criação. E talvez você lendo isso ou alguém tenha o entendimento de que Cristo foi criado. J. Carson, ele fala perfeitamente sobre o termo primogênito colocado aqui por Paulo. Não significa que Cristo foi criado, mas que ele ocupa a posição de supremacia e autoridade sobre a criação. E é exatamente isso que Paulo escreve nos versículos 16 e 17, falando: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele, antes mesmo da fundação do mundo. Ele sustenta todas as coisas. E, meus irmãos, nós somos obras da criação de Cristo. Agora, talvez nós conhecemos pessoas, ou talvez alguém aqui possa estar aqui e acreditar que nós somos obras do acaso, né? Que a nossa existência basicamente é resultado de uma explosão sem nenhum propósito, que os planetas e as constelações e até mesmo o nosso coração batendo aqui agora nesse momento são apenas um acidente do universo. Mas hoje é dia de dizer que, com toda a convicção, que não. Nós fomos criados por um Deus pessoal, por meio de Cristo, com um propósito eterno. Eu e você não estamos aqui só por estar. Nós temos um propósito. E só nele a nossa vida encontra sentido. Só nele a nossa vida encontra direção e esse propósito que estamos falando aqui hoje. A mensagem de Eugene Peterson faz uma paráfrase belíssima sobre esse texto que fala: tudo começou nele e somente nele encontra propósito. É tudo sobre Cristo. A igreja também depende de Cristo. Encontramos o nosso propósito como igreja apenas em Cristo. Sem Cristo no centro, tudo colapsa. Quer ver como tudo colapsa? A unidade do corpo não depende do seu carisma. A unidade do corpo não depende de você ser bonzinho com as outras pessoas ou com seus irmãos. A unidade do corpo depende de Cristo ser o centro. Porque se Cristo não for o centro, a partir do momento que o irmão fala um pouquinho mais altivo com você, você já fala: esse irmão aí, não sei o quê. Esse daí não segue a Cristo, não. O propósito não depende da estratégia. Nós poderíamos fazer coisas mirabolantes para trazer pessoas para cá, mas se Cristo não for o centro, é vão. O crescimento não depende de uma música boa, não depende de infraestrutura, não depende de nós termos milhões de seguidores dentro das nossas redes sociais. O crescimento, se não estiver em Cristo, é um crescimento morto. Pessoas que não vivem, de fato, a vida que Cristo nos chama a ter. Se Cristo não estiver no centro da nossa vida, da nossa igreja, outras coisas vão ocupar o lugar. Ele é o cabeça. E é exatamente isso que fala
no versículo 18, e é o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês essa manhã, que é: Cristo é o cabeça da igreja. Paulo usa a metáfora do corpo para mostrar que a igreja é um organismo vivo. Irmãos, nós não estamos mortos. Nós somos igreja viva de Cristo. Nós temos um papel na sociedade de levar a palavra de Deus. Nós temos um papel na sociedade de atingir outras vidas com a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a palavra que está baseada na Bíblia. MacArthur comenta sobre isso e diz que o corpo é um organismo vivo, composto por muitos membros, que funcionam em harmonia sob a direção de uma só cabeça, que é Cristo. Ele é a autoridade suprema e a fonte de vida da igreja. Meus irmãos, a harmonia no corpo só existe se Cristo é o centro. Nós, por nós mesmos, queremos sempre fazer a nossa vontade. Então, se o irmão colocou a bateria aqui e eu quero colocar ela mais para cá, eu vou achar ruim com ele. E aí que é o problema. Se eu não tenho a visão focada em Cristo, se a igreja não está em Cristo, tudo é um problema. E aí a unidade vai embora. Isso significa que Cristo coordena e sustenta a igreja. Ele é a fonte da unidade, do crescimento e do propósito. Sem Ele, a igreja não vive. Sem Ele, nós não somos igreja. Se Cristo não for pregado aqui todos os domingos, isso aqui não é uma igreja. A igreja de Cristo só tem um dono. E esse dono é Ele. Fuja de igrejas que falem que o pastor é o dono da igreja. O único dono que existe na igreja é Cristo. Pode ter certeza que uma igreja que o dono não é Cristo, ela não vive em harmonia. Há divisão. Há coisas que separam o corpo, porque se Cristo não está sendo pregado e a outra pessoa que está no centro, aí não está sendo falada a palavra de Deus, está sendo falada a palavra de uma pessoa. E na sequência, Paulo fala, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Em Cristo, nós temos a origem da nova criação e da nova humanidade. Quando Paulo diz o primogênito dentre os mortos, não é o primeiro cronologicamente apenas, mas o primeiro em autoridade e preeminência. A ressurreição de Cristo é o marco inaugural da nova criação. Matthew Henry, ele diz, Cristo ressuscitou como cabeça de um corpo que também será ressuscitado. O que aconteceu com ele, acontecerá conosco. Nós também um dia, como igreja, seremos ressuscitados com ele. Cristo ressuscitou e nós um dia estaremos com ele também. A vida da igreja depende única e exclusivamente da obra consumada e da ressurreição viva de Cristo. O ápice desse versículo especificamente, é quando Paulo fala para que em tudo ele tenha a supremacia. Cristo reina, ele é o único soberano absoluto. Não há nada que possa ocupar o lugar dele, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Nem na criação, nem na minha ou na sua vida, e muito menos na igreja, que é dele, nós podemos ocupar este lugar que é absoluto. Ao servirmos na igreja de Cristo, seja hoje, seja aqui ou seja em qualquer outra igreja onde você estiver, a nossa pergunta tem que ser: isso exalta a supremacia de Cristo? Isso vai glorificar o nome de Cristo? O que eu estou fazendo agora vai glorificar o nome de Deus? E partindo para o terceiro ponto, nos versículos 19 ao 22, eu queria falar com vocês sobre o Cristo, o reconciliador. No versículo 19, Paulo fala, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui Paulo vai acabar de vez
com os problemas do gnosticismo. A cruz não foi um acidente. A cruz é o plano perfeito e eterno de Deus para restaurar um mundo quebrado. Mas isso, eu não estou pregando aqui o universalismo. Não estou falando que todos serão salvos. Muito pelo contrário. Cristo veio ser a salvação desse mundo, mas para aqueles que creem no seu nome. Eu e você só podemos ser salvos mediante a graça de Deus. Em nós mesmos, como o gnosticismo pregava, em nós mesmos não há nada de bom. Nada que pudesse ser ou fazer com que nós pudéssemos ser salvos. E quer ver o mais lindo disso tudo? No versículo 21, Paulo mostra como nós éramos, quem nós éramos. Se nós lermos, ele fala: e vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Nós éramos separados de Deus. Nós éramos inimigos, escravos de más obras. Não importa se você deu dinheiro vindo para cá, para a pessoa que estava pedindo no farol. Não importa se você comprou uma comida para uma pessoa que estava na rua. Isso não vai fazer você ser salvo. E se você sendo cristão, você não faz mais que a sua obrigação. Desculpa te falar, mas é isso. Nós também devemos fazer obras. O escândalo da cruz é saber exatamente que, mesmo sem nós merecermos, Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar. E tudo isso é para que eu e você possamos nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, mas não por nós mesmos. É pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Ele é o santo justificador, é Ele que está perante o Pai, sendo o justificador dos nossos pecados. E você pode ter se perguntado por que eu tenha pulado os versículos 13 e 14 desse texto, mas para mim esses são os versículos chaves dessa pregação. E ele fala assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se Cristo Ele é o Criador, se Ele é o sustentador, se Ele é o nosso cabeça, se Ele é o nosso reconciliador como igreja, então Ele deve ser o centro absoluto da nossa vida, como igreja, como corpo vivo perante Deus. Nós não nos reunimos em torno dos nossos gostos, irmãos. É muito legal a gente ter um espaço bom aqui, e de fato é um espaço muito bom. Mas nada disso era necessário para nós estarmos falando da palavra de Deus. Nós poderíamos estar na rua, nós poderíamos estar num parque, e não seria diferente, a palavra de Deus é a mesma. A nossa missão, música, pregação e discipulado devem exaltar a supremacia de Cristo. Igrejas morrem espiritualmente, não quando elas perdem membros, mas quando elas tiram Cristo do centro. E se você já foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, então a cruz não é só um ponto de partida, é a sua direção de vida. Uma vida centrada em Cristo é uma vida santa, é separada do mundo e dedicada a Deus. É impossível eu falar que eu sou santo e pratico as coisas que o mundo acha que é normal. Se eu tenho uma vida centrada em Cristo, eu tenho uma vida inculpável. Nada pode me culpar, nada pode me julgar. Não por nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Se eu tenho uma vida centrada em Cristo, então eu tenho que ser irrepreensível. Vivendo uma consciência limpa diante de Deus. Você foi tirado das trevas, então anda como filho da luz. Você foi perdoado, então perdoa. Você foi comprado, então viva como propriedade de Cristo. E se você está aqui hoje, foi convidado, e talvez não tenha entregado a sua vida a Cristo, se isso fez sentido para você,
Hoje é dia de reconciliação também. John Stott fala, antes que a cruz nos seja um consolo, ela precisa primeiro ser um escândalo. Só quando entendemos o quão perdido nós estamos, é que ela se torna gloriosa. O primeiro passo é entender que nós não valemos nada. O nosso valor está em Cristo. Ele é suficiente, Ele é o centro e Ele é tudo. Que Cristo não seja apenas o tema da nossa inauguração hoje, mas que Ele seja o tema, o centro permanente da igreja, da minha vida, da sua vida, e que Ele seja a esperança que esse mundo tanto precisa. A Ele, a toda a glória, toda a honra e todo o poder. Amém?